minha geração está cheia de novas ideias, temos novas formas de olhar o mundo e é com elas que, pessoa a pessoa, o vamos mudar. Nasci e cresci num contexto diferente dos meus pais. Aprendi com eles para ter convicções diferentes. Nem sempre é fácil. Já tive 24 trabalhos, já emigrei 2 vezes e continuo à procura daquilo que realmente quero. Penso que há diferenças entre ser jovem no interior ou no litoral. Há desafios em viver fora de uma grande cidade, mas eu acredito que o interior tem muito para dar. Adoro viajar, partilhar experiências, adoro conhecer melhor o mundo. Sou jovem. São vistos por regra como inconformados, idealistas, fatores de mudança e de progresso. São as crianças do passado e os adultos do futuro. Representam 21% da população do país. Aos jovens portugueses, e é deles que falo, já chamaram geração precária, geração Erasmus, geração digital. Sabemos que são os mais preparados de sempre e que estão mais conectados do que nunca, mas também que enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho e se tornarem independentes. Quem são, afinal, os jovens portugueses? Descoberta, experimentação, mudança, aventura. Apenas algumas palavras que desde sempre associamos à juventude. Ela é, no entanto, uma experiência mutável em função de tempo e espaço. Boa parte dos desafios e oportunidades que experienciam os jovens portugueses de hoje são por isso únicos e separam-nos dos jovens de outrora. A juventude, como a concebemos hoje, ou seja, como uma condição cultural, um tempo de preparação para o futuro, muitas vezes dedicada à escolaridade, à escolarização e à formação e à preparação do futuro profissional, é uma invenção relativamente recente e, sobretudo, temos que pensar que há 40 ou 50 anos ser jovem, neste sentido, não era acessível a todos. Ou seja, se há algo que nós podemos dizer hoje é que a juventude se democratizou. Onde irei viver? Quando terei de decidir? Qual vai ser o meu futuro? Em que é que eu vou trabalhar? Quando é que serei independente? Há aqui uma pressão de escolhe o teu percurso da vida toda. Tipo, entra neste curso e é isto que vais fazer o resto da vida. E não necessariamente isso é verdade. E eu não tenho as informações aos 18 anos, aos 17 foi o meu caso, para saber o que é que eu quero fazer o resto da minha vida. Claro que não sei. Somos muito jovens, aos 18 anos, para decidir qual é o curso que eu vou fazer. É viver no equilíbrio frágil entre aquilo que se é e o que se deseja ser. Um salto rumo ao desconhecido. Um percurso que se traça entre conquistas e contrariedades. Sair de casa dos pais será uma das mais importantes metas a alcançar. Mas no 5º país da União Europeia, onde esse passo de autonomia acontece mais tarde, estará ele a suceder no tempo que os jovens desejariam?
Eu saí e voltei. Eu também saí e voltei. Eu também saí e saí e voltei. Agora já lá não estou outra vez, mas sim. Mas é assim, saí de casa dos pais para também ir viver, partilhar casa, não é? Nunca vivi exatamente sozinha. Não. Saí de casa aos 17, voltar com 27, é assim, é uma grande paulada. Eu trabalhava quando estava em casa da minha mãe, mas o valor não era suficiente para, lá está, para pagar uma renda de casa, etc. Mas assim que foi possível, voltei a sair novamente, para não mais voltar. Esperemos que assim se mantenha. Permanecer em casa dos pais não é, na maior parte dos casos, um ato de vontade. É uma inevitabilidade à face das dificuldades que os jovens enfrentam em adquirir uma casa, em arrendar uma casa, em ter um salário que permita fazer uma destas duas coisas. Até se fala, às vezes, um pouco pejorativamente, de uma geração canguru, que gosta do conforto da casa dos pais e que não se quer autonomizar, e essa visão, no fundo, ignora os fatores estruturais e as dificuldades estruturais que os jovens enfrentam no que diz respeito ao acesso ao mercado de trabalho, em primeiro lugar, mas também no acesso ao mercado de habitação. O corolário desta realidade é que muitas vezes, sem esses marcadores de transição para a vida adulta, a entrada na conjugalidade, a saída de casa dos pais, a parentalidade, os jovens não são reconhecidos como adultos. Escolher o voo, independentemente da dimensão dos obstáculos ou da incógnita do fim do caminho. Assim é estudar, um exercício de esforço e fé que nem todos têm a possibilidade ou o desejo de empreender até ao fim. 6 em cada 10 jovens portugueses entre os 25 e os 34 anos não possuem ainda um curso superior, ficando assim expostos a uma maior vulnerabilidade laboral. Sabe-se hoje que o diploma diminui a hipótese de desemprego, que lhes oferece melhores salários, que lhes garante até relações mais felizes e equilibradas. E isso ajuda a explicar que nas últimas décadas o número de jovens a concluir o ensino superior tenha aumentado de forma tão significativa. Os meus pais, que teriam os dois a 4ª classe, portanto, 4º ano, super incentivaram sempre que eu e a minha irmã tivéssemos um curso superior. Portanto, eu acho que pessoas que tiveram menos acesso à educação, menos instrução, e se calhar até por isso veem como é importante a nossa formação. Eu acho que isso é de muito valor mesmo. Uma das coisas que eu acho que também tem sido feita e que é muito importante é, por exemplo, o investimento em bolsas para podermos fazer Erasmus, que no meu caso fiz e tive muitas colegas que fizeram também. E realmente foi uma experiência assim transformadora que abriu-nos o mundo e que, umas vezes abertas as portas, dificilmente se fecharão. Houve um forte investimento por parte das famílias e dos próprios jovens na sua formação e desenvolvimento. No entanto, o que nós percebemos é que com a banalização, se quiserem, da escolarização e da escolarização mais longa, esse fator deixa de ser um fator tão protetor como já foi no passado, em que um grupo muito mais restrito de jovens tinha acesso ao ensino superior, por exemplo, e por essa mesma razão tinha maiores benefícios depois no mercado de trabalho. Ou seja, o ensino superior nem nunca pôde ser considerado uma agência de emprego, por assim dizer, mas cada vez menos o é. Eu pensava, não é, claro, agora formei-me, não é, tenho uma licenciatura na minha área, vou conseguir trabalhar finalmente com aquilo que eu me formei, que foi em cultura. Não. E depois foi sempre com uma vontade dentro de mim de dizer, não, isto não dá para viver aqui em Portugal. Como é que eu vou alugar uma casa, não é? Uma casa para viver sozinha vai custar 500, depois como é que eu me sustento? Acho que vou para a Austrália. Fui para a Austrália. Na Austrália, o que eles valorizam muito é a experiência da pessoa, não como currículo, é vem cá fazer um trial, vem cá, quero ver o teu trabalho aqui, in person. E não importa se eu estive a limpar casas de banho, se eu estive a servir às mesas, eles valorizam isso.
A precariedade, de facto, é vivida de formas diferentes conforme os contextos sociais em que os jovens vivem. Pode ser vivida de uma forma até positiva por jovens com uma boa rede de apoio familiar e até mesmo profissional. Pode ser vivido por esses jovens de uma forma de experiência profissional. Os portugueses têm muito acho eu, não é? Este incentivo, precisamos é de um trabalho certinho, das 9 às 5, assim para a vida toda, não é? Acho que ainda continua a ser muito incentivado isso. Eu própria fui educada neste molde, não é? Eu acho que isto também vem de um período histórico de muitas dificuldades, não é? Um período de ditadura em que as pessoas viviam mal, com muita miséria, ou seja, há esta coisa de cuidado, porque nós não sabemos se ficamos sem nada, então precisamos é de segurança, precisamos é de ter este valor certo, que é um bocadinho incompatível com a ideia do corre riscos, não é? Mas eu acho que é também através dos nossos exemplos que eles depois vão percebendo, claro, olha, é possível. E se calhar os meus sobrinhos, netos da minha mãe, já não terão esta pressão sobre si, porque já houve alguém que veio desbravando o mato para podermos fazer isto. Eu acho que muitos destes jovens, a ideia não era ter um emprego para a vida, não é? Nessa ideia de trabalhar na mesma empresa durante anos a fio, não é? Esse modelo, de facto, já não existe e, de facto, muitos jovens não é esse modelo que querem. A questão é terem segurança, não é? O contrato presente está quase a acabar e, portanto, acho que se tem que acionar um conjunto de estratégias para perceber qual é que será o próximo emprego, se vai ter um novo contrato, se o contrato é renovado e por aí adiante. Ter que gerir a incerteza. Isso é muito desgastante, é muito árduo, o que leva, de facto, a uma pressão muito do tempo presente, não é? Portanto, vive-se muito o presente. Foram décadas de bonança, aquelas que os portugueses viveram no final do século XX. Foi o tempo do Estado Social, da Europa, do crescimento económico e, sobretudo, da convicção de que as novas gerações beneficiariam de uma vida mais próspera que a dos antecessores. No entanto, essa é uma ideia que parece agora ter chegado ao fim. A dita geração mais qualificada de sempre sofre as consequências de várias crises. A da dívida soberana, depois a da pandemia, o que significa que nem sempre vê o seu esforço recompensado. E a verdade é que, apesar da democratização no acesso a bens de consumo, a dificuldade em conseguir um percurso laboral estável, como a de comprar ou arrendar uma casa, obriga a escolhas difíceis e adiamentos. Nós trazemos sempre estas expectativas dos nossos pais, de que aos 30 anos temos uma casa, temos os filhos, temos o nosso carro, temos o nosso trabalho estável, um emprego para a vida, e não era isso que acontecia connosco. Nós chegámos aos 30 anos e não tínhamos quase nada disto. Ao nível de trabalho não havia um vínculo laboral seguro, ao nível de casa vivíamos em casas alugadas porque era aquilo que era possível, ao nível de filhos também não pensávamos ainda que poderíamos tê-los porque não havia recursos suficientes, então tudo era, mais uma vez, uma expectativa que não se concretizava, mais um sonho que continuava adiado para a nossa vida, que afinal não se verificava. Então, em 2018, o meu marido teve uma proposta de trabalho então em Aveiro, viemos para cá. Em 2020, então, consegui ter o meu gabinete e agora, então, em 2021, já consegui constituir família. Esse adiamento, se quisermos, destas transições tem sido constante nas últimas décadas e hoje, por exemplo, a parentalidade já é uma experiência que ocorre em média, no caso das mulheres, por exemplo, quase acima dos 30 anos, quando nos anos 70 esse valor ficava-se pelos 20 e poucos. Portanto, temos aqui um aumento muito significativo da idade ao primeiro filho, no caso dos homens um bocadinho mais tarde, mas isto é um sinal muito claro deste adiamento destas transições. Obviamente que a parentalidade é a única transição que é irreversível, não é?
medida que vamos tendo uma natalidade mais baixa, vamos tendo menos nascimentos, vamos tendo menos pessoas a entrarem na população e vamos tendo, obviamente, uma redução do número de jovens. Essa redução foi acontecendo paulatinamente ao longo das diferentes décadas, após os anos 70, mas ela vai se tornar mais acentuada, o efeito vai se tornar mais acentuado já nas décadas de 2000, 2010 e agora também na entrada para 2021. O que nós temos hoje em dia é, de facto, uma evolução demográfica que vai transformar radicalmente a nossa estrutura da população. Se nós diminuímos as pessoas em idade ativa e aumentamos as pessoas que recebem subsídios, claramente nós temos um sistema que vai deixar de funcionar. O que nós vemos hoje, e os estudos da Comissão Europeia dizem, é que uma pessoa que se reforma em 2050, portanto que hoje seja jovem que se vai reformar em 2050, vai receber 30% a 35% do seu salário bruto. Portanto, é algo que é muito menos do que receberia se reformasse hoje em dia. Portanto, no fundo, acabamos por estar a dizer a uma pessoa que neste momento está a contribuir para um sistema que é solidário, que nós contribuímos hoje para quem se reforma hoje, que essa pessoa está a contribuir, mas não vai receber aquilo para o qual descontou. Eu, sinceramente, preocupo muito com essa questão da reforma. Primeiro porque já estou num trabalho que é super incerto, que nem é preciso pensar em reforma, é agora. Eu amanhã tenho trabalho hoje, tenho amanhã, será que vou ter depois de amanhã, daqui a um ano? Já é super incerto agora. Claro que me preocupa ter a noção de que, se tiver reforma, será uma coisa que não vai chegar para nada, não é? Porque, infelizmente... Eu acho que não vamos ter. Eu acho que não vamos ter reforma. São dois mundos distintos, com perfis, oportunidades e desafios próprios. Viver numa grande cidade no litoral ou no interior do país oferece aos jovens experiências dispares. E se a internet encurtou distâncias e reduziu desigualdades, há aproximações que estão ainda por fazer. Os jovens que crescem numa grande cidade têm logo à vista muito mais oportunidades, muita mais variedade. Por exemplo, o facto também cultural de lidarem se calhar já com pessoas de várias raças, por exemplo, que se calhar no interior ou no Alentejo, se calhar em zonas mais pequenas, se calhar isso não acontece. Pá, e é espetacular viver no interior, recomendo a toda a gente, não é? É, qualidade de vida, vivermos perto da natureza. Quer dizer, há imensos problemas que até temos estado a discutir aqui que me passaram um bocadinho ao lado, se calhar. E é uma pena. A juventude acabou por sair e abandonar todo o interior e lá está. Porque vinham à procura de outras condições de vida, mas porquê é que não as podiam encontrar lá, como estão a acontecer agora? Temos o Fundão a apostar nas novas tecnologias. Afinal, é possível haver tudo isto no interior. Singularidade. Estar imerso no mundo, rodeado dele e ser ao mesmo tempo distinto de todos os outros. É também esta a descoberta da juventude. É sempre uma experiência individual a de ser jovem, tal como é a de ser criança, adulto ou velho. A classe social da família de origem, o grupo étnico-racial a que se pertence e até o local onde se habita desempenham um papel importante nesse processo. O mesmo acontece com o género. Nascer mulher em Portugal, hoje, significa partir um passo atrás neste enorme desafio que é viver. Eu, na minha experiência, enquanto mulher trompetista, jovem, negra, a fazer uma coisa que não é comum a uma mulher fazer, que é tocar trompete ou ser profissional nessa área, então senti que tive que provar muito mais do que se fosse um homem.
Os jovens portugueses e as jovens portuguesas estão separados, digamos assim, relativamente ao tempo que, por exemplo, ocupam a estudar. Os jovens do sexo masculino ocupam mais tempo em atividades semanais relativas a desporto, atividades públicas, participação no espaço público, relações com amigos, etc. E as raparigas ocupam mais tempo a estudar. A questão do sucesso educativo das raparigas depois parece não ter efeitos na entrada no mercado de trabalho. As raparigas já estão mais desempregadas em idades comparativas à entrada no mercado de trabalho do que os rapazes, e depois também as raparigas têm salários mais baixos, em média. A progressão masculina é muitas vezes suportada pelo trabalho invisível doméstico das mulheres. É outro job, não é? Outro trabalho, não é? Não remunerado e invisível, não é? A cuidar da família, os nossos dados mostram que as mulheres ocupam por semana 16 horas e os homens 9. A partir do momento em que se ocupa mais tempo com estas tarefas e, portanto, acaba por se ter menos disponibilidade para investir na carreira. etc. E isto é, digamos, uma das bases fundamentais para a questão da desigualdade, que começa logo à partida e depois se vai reproduzindo e acentuando, porque é, no fundo, quase um ciclo vicioso, não é? Olhamos frequentemente para a juventude como um período privilegiado, uma rara altura da vida em que existe espaço para inventar, arriscar, descobrir. É o tempo das primeiras vezes, da definição do que se é, da descoberta do que se quer vir a ser. Um processo que pode ter tanto motivador como de desgastante e que não raras vezes tem consequências na saúde mental. Esta geração jovem, não é? A tal chamada geração Y, ainda não teve sossego, não é? Porque saíram da recessão económica e estão a entrar numa crise sanitária, não é? E, portanto, estes jovens, já entre 2014 e 2018, os seus indicadores de saúde mental estavam a descer. Satisfação com a vida, sintomas de tristeza, sintomas de nervosismo, de irritabilidade, expectativas em relação ao futuro. Já estava a ficar a situação pior. Mas, em termos europeus, ainda estávamos bem na média. A saúde mental dos jovens portugueses tem havido alguns indicadores que manifestam alguma preocupação. Sabemos, por este último inquérito que foi feito no âmbito da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que cerca de 20 e poucos % dos jovens entre os 15 e os 34 anos manifestaram ter tido vontade ou ter pensado numa tentativa de suicídio. Acho que são indicadores que nos devem fazer pensar e ter fazer um diagnóstico mais aprofundado. Se nascer é o ato inaugural de uma vida e ser jovem é ter pela frente todo um conjunto de possibilidades, também é um facto que ninguém começa o caminho por aquilo a que poderíamos chamar uma página em branco. A vida dos jovens é moldada pelas condições de origem, por escolhas que outros fizeram antes deles, para além das decisões próprias de cada um.
passado falava-se muito da diferença de gerações, ou seja, diferenças de gostos, diferenças de costumes. Sou desta geração, já não ouço essa música, filmes que nós víamos e a forma como isto nos influenciou ou não. Hoje em dia nós temos, a par deste tipo de discurso, temos um discurso que vai acentuar muito a questão das desigualdades, já não das diferenças, mas das desigualdades intergeracionais, desigualdades que se colocam do ponto de vista das finanças públicas, ou seja, a dívida pública que se está a deixar para as gerações futuras, hipotecas que estamos a fazer hoje em dia ao planeta e que estamos a deixar para os nossos filhos, netos e gerações vindouras, causas que nós hoje em dia chamamos muito de causas intergeracionais e que têm a ver com aquilo que hoje em dia também nós falamos de justiça intergeracional. Eu olho para a herança que as gerações passadas nos deixaram como um desafio também, porque a realidade é que nem tudo é mau, nem tudo é negativo. Houve muita evolução, muitos avanços científicos, tecnológicos, que nos também trouxeram muitas coisas positivas que nós usufruímos no nosso dia-a-dia, mas obviamente que com o evoluir da própria ciência nós apercebemos do impacto que se calhar essas coisas boas nos trouxeram. Por volta ali dos meus 15, 16 anos, ou seja, mesmo no início da juventude, foi quando eu também me comecei a questionar e a ter mais percepção do mundo à minha volta. Eu comecei-me a perceber efetivamente do que é que nós, enquanto seres humanos, estávamos a fazer ao nosso planeta, não é? Desde 2020 que eu faço parte de uma organização que se chama Climate Reality Project. É uma organização de ativismo sobre o tema das alterações climáticas. Existem tantas soluções que nós podemos implementar e penso que a inação é o nosso maior inimigo e o meu ativismo é para combater mesmo essa inação. É tantas vezes o desejo de ação que os define. Têm do seu lado a ousadia e uma certa visão nova do mundo. A disponibilidade para correr riscos, parar e recomeçar. Mas são hoje menos do que no passado, e isso faz deles uma minoria eleitoral e retira-lhes peso político na definição do rumo da sociedade. Um dos estudos que nós fizemos, analisámos os discursos parlamentares, ou seja, todos os debates na Assembleia da República em temas de longo prazo, como as pensões, como o ambiente, como a dívida pública, e o resultado que nós encontramos foi de facto um resultado bastante expressivo. Apenas 3% destes discursos de temas de longo prazo mencionam as gerações futuras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando estas decisões são tomadas, quando estes assuntos são debatidos, não estamos a pensar nas gerações futuras, estamos a pensar na dívida pública hoje, não em quem vai pagar a dívida pública amanhã. Estamos a pensar nas pensões de hoje, não em quanto é que vão ganhar os pensionistas daqui a 20 ou 30 anos. Estamos a pensar nas decisões de ambiente hoje e não nos impactos que estas decisões a nível ambiental vão ter nas gerações que vão estar vivas daqui a 20, 30, 40 anos. Nos nossos trabalhos preparatórios fizemos entrevistas a decisores políticos e um dos pontos que apresentavam relativamente à falta de justiça intergeracional era este. O votante mediano em Portugal tem mais do que 50 anos. Portanto, de alguma forma, os decisores políticos acabam por ser condicionados por, de alguma forma, definir políticas para o seu mercado eleitoral, que é constituído maioritariamente por pessoas mais velhas. Sinto que a visão que a sociedade tem dos jovens é assim um pouco mais conservadora, não é? Do ponto de vista em que somos vistos como um pouco participativos. Sinceramente não sei se isso espelha a realidade. Em Portugal existem tantos outros exemplos de jovens bastante participativos que eu penso que se calhar essa imagem não reflete a realidade do que existe em Portugal. E também acho que cabe um pouco à sociedade dar espaço aos próprios jovens
para fazerem as suas vozes serem ouvidas e porque efetivamente nós temos coisas que são importantes serem ouvidas e temos ideias novas e uma visão diferente do mundo, que eu acho que é um pouco o que nós precisamos neste momento. A concepção popular de que os jovens são pouco ativos politicamente é uma concepção que decorre de uma visão do que é a participação política, que é também ela muito restrita. Ou seja, se nós entendermos que a participação política é votar nas eleições, então é verdade que os jovens votam menos que os cidadãos mais velhos. Mas se nós encararmos a participação política como um conjunto de outras atividades que envolvem a tentativa de influenciar a política no seu todo e não está limitada à vida e à atividade dos partidos políticos, então isso é falso e os jovens são de facto uma geração particularmente ativa do ponto de vista político. Nunca tinha havido uma cimeira mundial, como houve agora recentemente, em que os jovens tivessem feito tanto ouvir a sua voz de uma maneira organizada, de uma maneira reivindicativa. Portanto, há aqui toda uma condição que também decorre muito desta sensibilidade contra as injustiças, que hoje, com os meios digitais, se torna mais visível. Em 2020, com a morte de George Floyd e o facto de todo aquele vídeo ter circulado nas redes sociais, eu vivi esse momento de uma forma muito intensa. Na altura eu já tinha percepção, obviamente, que o racismo existia, mas sem dúvida alguma que aquele momento intensificou muito mais todas as situações que eu própria vivi na minha vida relativamente ao racismo. Em 2021, tinha eu 24 anos, decidi criar uma página de combate ao racismo, na altura muito por apoio de um professor na universidade, que me deu a entender que realmente se eu necessito de uma voz, ou se eu sinto que está a faltar alguma voz nas redes sociais, então o melhor que eu posso fazer é eu própria criar. Ou seja, o objetivo é que qualquer pessoa que entre naquela página possa compreender efetivamente o que é o racismo, como é que ele afeta as pessoas negras, quais são os diferentes tipos de racismo que existem na nossa sociedade, de que forma é que é possível olhar para o racismo do ponto de vista estrutural, e tudo isto acaba por ser transmitido em conteúdos que são, criados com base em experiência sempre, mas também com base naquilo que são os artigos científicos que já aí existem e que eu também tive a oportunidade de estudar enquanto estava na faculdade. A principal diferença entre uma jovem negra e uma jovem branca é a questão do privilégio, não é? Uma jovem negra tem que ter noção daquilo que é do que é ser conscientemente negra, e para além disso tem que ter noção qual é a sua posição na sociedade em que vive. Uma jovem branca não necessita sequer de pensar que é uma jovem branca. Habitamos um tempo em que o real e o digital se fundem. A tecnologia amplia os nossos sentidos, oferecendo-nos proximidade e conforto, e são os jovens quem melhor domina essas possibilidades. Chamamos-lhes, por isso, nativos digitais, sublinhando o contexto em que cresceram e puderam desenvolver capacidades. É verdade que há perigos que resultam dessa convivência intensa com a tecnologia. Maior apatia, novas formas de bullying, dificuldades na gestão das relações físicas e emocionais. No entanto, existem também oportunidades. Eu só me apercebi do poder das redes sociais quando comecei a usá-las a um nível profissional, porque eu até aí tinha uma página de amigos, não é? Aquelas páginas normais. E percebi o poder que tem neste momento digital para criar movimentos sociais, movimentos de mudança, coisas que têm um impacto real na vida das pessoas.
para mim, acho que é uma forma de chegar aos outros incrível e de criar movimentos e mudanças sociais profundas mesmo. Claro que, como tudo na vida, não é tudo incrível e da mesma forma que se divulgam coisas boas, também se difunde o ódio, também, não é? Claro que sim. Acho que tem também a desvantagem de estarmos a viver muito no imediato, qualquer coisa, pergunta ao teu Google. Eu sei imediatamente o que eu preciso de saber naquele momento. Nós vivemos agarrados ao telemóvel. Não, qualquer momento de... Estou numa fila, telemóvel. Estou à espera de não sei o quê, telemóvel. Estou às compras, não há espaço de contemplação de nada, não é? O que eu acho piada é uma coisa que era... Eu, quando era jovem, era muito acusado de ser nerd dos computadores e coisas do género, e hoje em dia tem toda a gente um computador no bolso. Exato. E isso já não existe. Eu penso assim, bom, agora não sei se as pessoas percebem, mas são elas os nerds são todos. Elas. Aquilo que são os empregos de sonho dos jovens já não passam só por atividades em grande medida prestigiadas pelo diploma e pela reputação social que tem mais tradicional, o ser arquiteto, o ser advogado, mas passa por outro tipo de atração. A ideia, por exemplo, de ser youtuber, de ser instagramer, de ser gamer, que são já vistas por muitos jovens como novos empregos de sonho, não é? E que começam exatamente por ser atividades que os jovens fazem nos seus lazeres, nos seus consumos, que fazem com os seus amigos, muitas vezes em tom de brincadeira. Eu comecei o meu canal de YouTube com 12 anos, ou seja, na altura eu era uma miúda, comecei com os meus vídeos de maquilhagem e na altura nem sequer utilizava a maquilhagem, o que é bastante irónico. Quando a coisa começou a ficar mais séria, por assim dizer, foi mais ou menos quando eu tinha 15 e 16 anos, ainda estava no secundário. E por acaso na altura até foi uma coisa um bocadinho difícil de gerir, porque lá está, tinha os meus estudos, mas depois também tinha esta parte do YouTube que eu adorava e já tinha este compromisso de timings e, enfim, quando as coisas começam a ser um negócio, não é? Começa a fazer... E isso até é um bocadinho estranho, ou seja, porque como eu comecei no YouTube com uma coisa que eu sempre gostei de fazer, um hobby, não é? Depois a dualidade de ser um hobby e profissão, às vezes até é um bocadinho estranho de pensar nisso, não é? Quando eu consegui ter a minha independência financeira, quis mudar-me sim para Lisboa, foi com 18 anos. E neste momento a minha fonte de rendimento é unicamente através do digital e pronto, é isso. Já é assim há algum tempo, há alguns anos. É a vontade de explorar, saltar fronteiras, de fazer do desconforto aconchego que tantas vezes motiva os jovens. E é um mundo cada vez mais global aquele em que habitam. Um mundo dos voos low cost, da partilha instantânea de dados em que as causas se tornam universais e as oportunidades podem estar à distância de um clique. Ser jovem é também ter do seu lado o tempo e um conjunto de possibilidades. Eu nunca pensei em emigrar, mas as experiências internacionais sempre foram muito valorizadas. Fiz voluntariado na Índia, na área da educação sexual com mulheres, para o empoderamento feminino. Estive em Nicarágua também, mas essas experiências tinham sempre um cariz temporário, ou seja, mesmo a Índia, que eu fui com bilhete só de ida, mas eu sabia que o regresso não havia de ser daí a 10 anos, ou seja, tinha essa crença dentro de mim. Nesta questão sinto que trabalho numa área privilegiada. Acima de tudo, a pandemia acabou por ajudar um bocadinho com a história do teletrabalho. Qualquer pessoa hoje em dia que faça programação ou trabalhe numa empresa de software facilmente consegue fazê-lo
para o mundo inteiro. Eu já estive lá fora, não emigrei, mas em trabalho, mas acho que gosto daquilo que faço aqui em Portugal. Nós temos uma geração melhor preparada, temos uma geração com outra mundividência, mais aberta ao exterior. Portanto, isto é o ideal. Agora falta o resto da sociedade também tem que fazer o seu papel e fazer a sua parte, não é? Há um conjunto de transformações que está a ocorrer e que Portugal não está tão atrasado, pelo menos, como estava na Revolução Industrial do século XVIII, século XIX. Portanto, nós estamos mais próximos desta revolução que está a acontecer. Neste momento nós temos energias renováveis que vão ser fulcrais agora neste processo. Vai ser muito mais baseado no capital humano, portanto, nós estamos, digamos, no trilho certo para aproveitar esta oportunidade. Temos de ter também políticas que não atrapalhem este processo e temos de ter políticas que ajudem este processo. E as próprias organizações aproveitarem e verem isto como oportunidade. Portanto, nesse aspecto estou mais otimista do que se estivéssemos há 100 anos a ter esta conversa. Estaria muito mais pessimista. Quando eu comecei o meu curso, o meu objetivo sempre foi focar-me em áreas que me dessem as capacidades e as valências de mais tarde criar uma empresa por mim próprio. O meu interesse pelas criptomoedas surgiu muito cedo, quando do lançamento do artigo científico da Bitcoin em 2009, e foi enquanto estava a trabalhar na Square que realmente fiquei interessado no fenómeno. Trabalhar na Square e ficar interessado no fenómeno foi o que mais tarde me levou a criar a Anchorage Digital, que é a empresa que eu sou o fundador e presidente, que é um banco institucional para criptoativos. A Anchorage é um banco institucional em criptoativos e é o primeiro banco federal nos Estados Unidos que tem uma licença bancária. A mesma licença bancária que a JP Morgan Chase, que a Goldman Sachs, que todos estes bancos muito grandes. O que nós fazemos é trabalhamos com instituições do género Visa e permitimos a empresas criar produtos em criptoativos. E, portanto, é isso que a Anchorage faz. A Anchorage está avaliada neste momento em mais de 3 mil milhões de dólares e movimentamos dezenas de milhares de milhões de dólares por ano nos nossos sistemas. Beauty of talking to young people and working with young people and researching young people is they've always got energy and enthusiasm and optimism. Yeah, they might also be pessimistic, but they have so much going for them. And, you know, the hope is that they will come up with, you know, new pathways to democracy, new ideas around the green transition, new ideas around business and entrepreneurship. But we've also got to create more secure platforms for them to be able to sort of launch into those places. Most successful initiatives by young people come from young people who've got a relative degree of security. And insecurity, you know, produces desperation. And desperation is often not the thing that we want from young people. Quando tinha 17 anos, tive a ideia de desenvolver um caderno reutilizável. Tinha só um protótipo que fiz no meu quarto, na secretária, de coisas muito simples. E como não tinha dinheiro para lançar o negócio, lancei uma campanha de crowdfunding. Portanto, fui pedir dinheiro às pessoas para me ajudarem a lançar a empresa. E a partir daí nasceu o Infinite Book. O Infinite Book é um caderno onde podemos escrever, apagar e reutilizar as vezes que quisermos, exatamente como num quadro branco. Na altura, quando criei o negócio, foi logo numa plataforma online e, portanto, conseguíamos vender para todo o mundo. Estamos presentes na Amazon, onde estamos continuamente no top das vendas. Neste momento, o nosso volume de negócios ronda perto do €1 milhão e a expectativa é de, com a internacionalização mais forte, é o crescimento exponencial da empresa. Eu acho que temos muito a ganhar com as causas que todos e todas as jovens hoje em dia defendem. Eu confesso que me lembro sempre que falamos desta discussão entre gerações e o que é que cada geração pode trazer, numa frase da Hannah Arendt, em que ela define a educação como o lugar
do amor pelo mundo e do amor pelas crianças. Ela fala assim, é o lugar de tradição e de inovação. E nesta definição ela diz sempre que o mundo estaria condenado à ruína se não fosse a inovação trazida por cada nova geração, na forma como pensa o mundo, como gosta que ele seja e como faz para que ele seja diferente. Nós dizemos muitas vezes, no meu tempo, o tempo é um tempo de todos, é um tempo dos novos e dos velhos e dos mais ou menos, e portanto é um tempo onde a pior coisa que nos poderia acontecer é acantonar-nos todos na nossa geração e termos poucas experiências de interação e de aprendizagem uns com os outros e umas com as outras. E, portanto, aqui a grande questão que eu acho que temos que aprender com os jovens é aprender a aprender com eles e também criar oportunidades para que eles aprendam a aprender connosco. O meu futuro é aquilo que eu quiser construir com ele, com todas as adversidades que a vida pode guardar para mim. Nós só vamos ter um futuro se nos preocuparmos agora, né? Então é cada vez mais pensar no presente para termos um futuro. E que bom que é podermos escolher realmente, ou seja, eu criar o meu caminho como eu quiser e como eu achar que é melhor para mim, obviamente tendo em conta o planeta, as outras pessoas, respeitando toda a gente. Há bocado estávamos a falar do que os mais velhos fizeram, os mais velhos decidiram por nós. O futuro é nosso agora somos nós que... Nós somos os futuros velhos. Exatamente. Exato. Nós que o fazemos agora, portanto, vamos fazer uma coisa boa. Fazer algo pelo futuro. Exatamente. Os jovens portugueses enfrentam hoje desafios específicos que os distanciam dos jovens de outros tempos. Mas são eles os inventores do amanhã, aqueles que beneficiam de um mundo cada vez mais ligado e global, os que possuem maior vontade de arriscar e empreender. É muito o que podem dar à sociedade, seja uma visão própria da vida ou um anseio de inovação e mudança. Garantir um presente feliz e um futuro promissor é um trabalho deles, dos jovens, mas também de todas as outras gerações. Porque só em conjunto é possível caminhar para um país melhor.